Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Expo Mundo 2025. Eu me chamo Nicolas Arthur, aluno do 7º ano A do Colégio Promundo, e hoje iremos discutir um tema essencial, a importância da leitura para a educação e a sociedade. O projeto Expo Mundo, em parceria com a Unesco, destaca a educação de qualidade como um direito fundamental, e em 2025, o Rio de Janeiro foi escolhido como a capital mundial do livro. Hoje teremos um convidado especial para enriquecer ainda mais essa conversa. O advogado Dr. Ricardo Magalhães, que além da atuação no direito, é um grande apreciador da leitura e da educação. Seja muito bem-vindo, Dr. Ricardo. Obrigado. Dr. Ricardo, qual o papel da leitura na formação dos cidadãos e no desenvolvimento educacional? A leitura é muito importante, é um dos pilares da educação. Através da leitura, a gente desenvolve o pensamento crítico, a argumentação, é capaz de você criar sua impressão, sua própria opinião sobre o que realmente importa e desperta, na verdade, essa capacidade argumentativa. É muito importante a leitura, ela auxilia em todos esse desenvolvimento, essas habilidades. E como se houver essa relação no contexto brasileiro? No Brasil, a gente tem algumas dificuldades, né? O Brasil, assim, é o principal mercado literário da América Latina, mas o brasileiro lê menos que o argentino, lê menos que o chileno. Em comparação com os europeus, por exemplo, na França, os franceses leem 25 livros por ano, enquanto que o brasileiro lê 100. E lá eles conseguem relacionar a leitura à felicidade. A gente tem problemas com questões sociais, a dificuldade com a educação de qualidade, o preço dos livros. No ano passado, por exemplo, o Brasil teve um aumento de arrecadação no mercado literário, ao mesmo tempo que caiu a leitura. Então, assim, a gente percebe uma dificuldade muito grande. O incentivo até do poder público poderia ser maior se a gente tivesse livros talvez mais baratos e outros incentivos também. Sim. No seu caso pessoal, como o senhor criou o hábito e o gosto pela leitura? Houve alguma influência especial na sua infância ou juventude? Sim, eu de família de professores, minha mãe é professora, tias e avós professores, então sempre estive muito perto dos livros. A gente estudou bastante, leu muito. Eu tinha um estante, eu lembro de criança, eu tinha um estante grande em casa em que eu manuseava livros, coleção de Eça de Queiroz, enciclopédias. E minha mãe comprava muito livro, incentivava muita gente a fazer esse tipo de coisa. Então, assim, eu comecei a ler muito cedo e aproveitava cada segundo para ler. Lia em fila de banco, lia andando, lia fazendo tudo. E a gente teve contato com vários tipos de escritores, psicólogos, filósofos, pensadores. Então, assim, a leitura sempre esteve muito presente na minha vida desde pequenino. O senhor acredita que esse incentivo pode ser reproduzido na escola, em casa ou para formar novos leitores? Eu acho que é importante, sim, é possível e é necessário, tanto na escola quanto em casa. Eu acho que esse projeto da Expo Mundo, a gente está aqui discutindo sobre livro, é essencial para poder sempre destacar a importância e trazer essa oportunidade da gente mostrar o quão grande, o quanto importante é a gente ler, a gente ter conhecimento para poder se expressar melhor. Agora a gente vai falar um pouco sobre o livro, né? Entrando na obra escolhida para o projeto Iracema, né, de José de Alencar, o livro é um clássico da literatura nacional e um marco do romantismo. Dr. Ricardo, qual a importância dessa obra para a literatura brasileira? Como você falou, o livro de José de Alencar ele é uma leitura essencial. É um dos principais exemplos do romantismo brasileiro. Ele retrata o Brasil na época da colonização, ou seja, do descobrimento. E ele traz essa visão de pertencimento, essa visão histórica com relação ao que a gente é, a nossa identidade. A história de Iracema e Martim também reflete questões sociais e históricas. O senhor poderia comentar sobre isso? Sim, é porque muito mais do que uma história de amor, Alencar ele traz questões importantes, muito caras, que a gente precisa analisar. Essa visão de pertencimento, de identidade, ela é conflitada com o contato com o europeu, o que a gente ainda tem até hoje. Aí a gente tem a perda, de repente, de culturas, como a nossa cultura indígena, e essa mistura toda termina sendo algo muito
preocupante, alguma coisa que a gente, na verdade, tem até hoje como um ponto importante, sensível da nossa cultura, e que a gente precisa estar sempre revisitando para poder a gente entender o que é. O livro é difícil de leitura às vezes, mas ele é essencial. Muitas pessoas que gostam de leitura acabam desenvolvendo o desejo de escrever. O senhor já teve essa experiência ou pensa em escrever um livro algum dia? Sobre que temas gostaria de escrever? Vamos lá. Eu acho que todo mundo tem dentro de si, todo leitor tem dentro de si um livro já escrito. Eu lembro do Meu Pé de Laranja Lima, e ele disse que o livro teve dentro dele o tempo todo. O autor fala que escreveu o livro em uma semana. Eu acho que todo mundo tem tem a oportunidade de falar, de contar, de escrever. Já escrevo desde criança, escrevo desde pequeno. Coisas, primeiro frases, pensamentos, depois você começa ampliando, a gente escreve em blog. Tenho realmente livros, tenho algumas opiniões, tenho algumas ideias, tem muita coisa boa. Eu acho que o importante é a gente começar. E escrever passa pela leitura. E é a partir daí que a gente, breve, quem sabe, vamos ver. Diante de tudo que conversamos, que mensagem o senhor deixaria para incentivar a leitura, principalmente entre os jovens? Eu diria aos jovens que nunca subestimem a capacidade que a leitura pode oferecer. A leitura é essencial para você criar, como eu falei, pensamento crítico, desenvolver a sua capacidade de argumentação. Eu diria para vocês o seguinte: eu sei que é difícil, muito mais fácil passar o dia todo na frente da televisão, ou de um computador, ou da tela do celular. E às vezes você não consegue passar 15 minutos, 30 minutos na frente de um livro, passando as páginas. Mas eu diria para vocês, é como se fosse um exercício, é como se fosse uma academia. Você começa pegando um peso mais leve, no outro dia você pega um peso mais forte, mais pesado, e você vai crescendo. Não é que fica mais fácil. A gente é que fica mais fácil. Excelente reflexão, doutor. Muito obrigado pela sua participação, pelo acompanhamento, pelo reconhecimento, viu? Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade e está de parabéns o colégio, está de parabéns o projeto. Boa sorte a vocês. E assim, terminamos mais um episódio do podcast do Expo Mundo 2025. Muito obrigado.